Podcast Juntos! e misturados. Amor, I love you. Amor, E neste I clima love de Dia dos Namorados, começamos o nosso podcast especial Dia dos Namorados, para falar de um assunto que é o amor entre casais. E para você que não conhece a gente, muito prazer, eu sou Catarina Barreto. Eu sou Caio Otávio. E para você que quer nos conhecer, pode acessar nossas redes sociais. Aonde eles podem encontrar a gente, Caio? Nosso YouTube, Web Pedagogia. E se você quiser mandar uma dica ou uma ideia de podcast, você pode acessar o nosso e-mail, webeducação.fbn@gmail.com. Ou você pode acessar nosso Instagram, Web Pedagogia _oficial, e o nosso Twitter, Web Pedagogia. Lá existem assuntos diversificados, acesse lá, você pode se identificar. E hoje convidamos dois casais da nossa faculdade, o professor Belmiro e a professora Alessandra. Dá um oi. Olá! E a professora Emma Lucy e o professor Aurino Alves, de Moura. Oi, Dá um oi. tudo bem, queridos? Estamos aqui, pronto. E é isso. E para começarmos o nosso podcast, a primeira pergunta, a gente vai começar com um casal mais assim experiente, que é onde vocês se conheceram. O casal experiente somos nós, né? E então, Isso. essa muito boa de eu contar para vocês que quando nós queremos alguma coisa, Deus permite e a gente consegue. Nós nos conhecemos, eu tinha 16 anos, eu tinha 15 anos, foi primeiro namorado, ele é único. E então, nós nos conhecemos na igreja. Privilegiado. Nós nos conhecemos na igreja Assembleia de Deus, no Templo Central, lá na Duque de Caxias. Eu o conheci, que ele não conhecia, ele tinha chegado de Natal, ele viajava muito, então ele tinha chegado de Natal há pouco tempo, aceitou Jesus na Assembleia de Deus, nesse tempo, e logo depois minha irmã disse que tinha para nós, ela falou para mim, tem um coroa lindo na igreja, porque ele já tinha 30 anos, e nós fomos, e aí foi aí que eu resolvi que ele seria meu, e está sendo meu há 46 anos. Olha! Já casei duas Uau. vezes com ela e pretendo casar mais uma. Oh, que lindo. Um time. Com respeito ao nosso casamento, quem tem mais o que falar sou eu, porque realmente ele geralmente eu que tomo a iniciativa com respeito ao amor, ao casamento, sempre sou eu, porque quem foi atrás fui eu. As datas comemorativas. Quem foi atrás fui eu. Eu realmente disse que ele seria meu, e ele nem me conhecia, mas eu fui atrás, me apresentei e disse que seria meu, e foi meu mesmo, apesar de muitos... E é seu, não? E muitas pessoas, muitas das minhas amigas, depois que eu o descobri na igreja, muitas delas deram em cima, mas não teve jeito, é meu mesmo e acabou. Assim. Né? Eu sabia, Belmiro, aí, eu sabia professor. que tu ia depois ter que encher meu saco. Né? É terminado. E vocês, professor Belmiro, onde você e a sua esposa se conheceram? Eu fui aqui no bairro do Ouro Verde, também no contexto da igreja também. Eu havia acabado de chegar no bairro do Ouro Verde, não me congregava aqui, nenhuma igreja aqui, eu me congregava no Templo Central, né? Também como a professora Emma, um tempo se congregou, né? Agora ela é da PIN. E então eu cheguei aqui, encontrei uma igreja, fui participar do culto, e lá estava a Alessandra cantando lá no púlpito. Quando eu vi ela cantando, eu disse, rapaz, eu vou me congregar aqui. Essa igreja... Isso é de Deus. Essa igreja é de Deus. Então, desde lá eu comecei. Inclusive, ela já estava noiva até, de um rapaz. Tá vendo aí? Você não viu primeiro, mas 15 e acabou, né, Belmiro?
Assim como a professora. É isso aí. Assim como a professora Emma, eu também fui determinado. Comecei a investir. O camarada lá também deu meio mole. E aí saiu fora e eu entrei na jogada, né? E está até hoje, né? Também ela foi minha primeira namorada. Isso. Aí ela foi minha primeira namorada. E aí nós começamos a namorar. Isso foi em 1998, dia 3 de julho, e dia 24 de julho de 1999 nós casamos. Temos hoje 20 anos de casados. Vamos fazer 21, né? né? Agora. Fruto desse amor são nossas filhas. Temos 3 filhas. A Débora, que já está com 19, em setembro vai fazer 20. A Melissa, que está com 17, e este ano, em julho, vai fazer 18. E a Fernandinha, que é a caçula, que está com 14, e em julho também vai fazer 15. Nós casamos no dia 24 de julho, então esse ano, dia 24, nós vamos fazer 21 anos de casados. Um pouquinho menos de chão que a professora Emma, o seu digníssimo esposo. Mas aí eles já nos inspiram. Deixa... Você já nos inspira. Deixa eu pastor. Concluir, então, já que, pegando o gancho aí do professor Belmiros, quando eu vi o Aurino, eu tinha acabado de chegar da minha viagem de 15 anos, meu avô, ele era o pastor presidente aqui na Assembleia de Deus, o professor Belmiros sabe, né? Ele era o pastor presidente aqui na Assembleia de Deus e tinha sido transferido para Vitória, Espírito Santo. E eu fui passar meus 15 anos lá com ele. Quando eu voltei, porque meu pai tinha dito que nós, filhas, só iríamos namorar a partir dos 15. E assim mesmo foi feito. Quando eu voltei, então, já vim com o olho assim, procurando alguém para namorar. E aí foi quando a minha irmã falou para mim, e eu disse com ele, ele entrou na... Gente, nesse tempo, acho que o professor Belmiros lembra, era assim, homem sentava de um lado, mulher sentava do outro, lá no Templo Central. E tem uma coisa, o pior de tudo era que mulher sentava na transversal com o homem. Estava demais na igreja, meu Deus do céu, ia tomar água, ia ao banheiro, aquela coisa de adolescente, né? E quando a minha irmã falou para mim que tinha esse coroa lindo, eu disse, eu vou ver se ela, porque ela sabia que eu queria, eu sempre pensei, porque minha mãe, ela só teve meu pai de namorado, ela não namorou ninguém mais além do meu pai, já namorou meu pai e casaram, então eu achava aquilo lindíssimo, eu achava que ia acontecer comigo, como realmente aconteceu. E aí, quando eu vi, entrando na igreja, ele usava uma lambreta, lembra? Vespa. Uma vespa. E aí, quando eu vi, entrando na igreja, assim, todo de terno, todo de óculos, todo... Aí me apaixonei, assim, foi amor à primeira vista. Isso existe sim, pode ter certeza, viu? E eu falei para ela, esse é meu. E ela falou, mas como é meu, se eu que estou paquerando? Eu falei, não, senhora, esse aí é meu. E ela, na hora, resolveu que era meu e que ela ia me ajudar. Aí, isso foi em dezembro, mais ou menos. Nós começamos a namorar, aí eu fui, descobri onde ele morava, descobri que ele morava próximo da minha casa, e aí fui lá, ele era fotógrafo nesse tempo. Fotógrafo, ele tinha chegado há pouco tempo de viagem, tinha alugado um quarto numa sala de fotografia, daquela mesmo que ele tinha o estúdio fotográfico dele, e eu descobri que ele estava nesse estúdio fotográfico, fui tirar uma fotografia, claro, né? Fui tirar uma fotografia, quando cheguei lá, aí nós tínhamos uma menina que morava conosco, e ela falou para ele que eu estava interessada nele. No domingo, ela veio e me apresentou para ele. Pronto, daí nós já começamos a namorar. Já começamos. Eu fui lá na foto com ele, lá no estúdio dele, lá nós começamos a namorar. Era recém-convertido, gente.
ele tinha 30 anos, autônomo, fazia tudo que tinha vontade, porque ele era recém-convertido. Então, vocês imaginam, né? Uma pessoa que vem com toda a liberdade do mundo. Então, aí nós começamos a namorar, mas com regras, claro, né? Porque eu tinha um respeito a Deus acima de tudo, e depois tinha sido criado segundo a moral, os bons costumes da Assembleia de Deus, né? Então, tinha a regra e ele teve que seguir regras que ele não tinha esse cuidado, que ele não tinha tido. Então, eu acho que isso aí foi um encantamento que ele achou, porque ele tinha regras no nosso namoro, né? E aí, quando foi isso, nós começamos a namorar dia 28 de janeiro de 73. Olha só, 1973. Esse ano, nós vamos completar 47 anos de casados. E então, nós começamos a namorar dia 28 de janeiro de 1973. Quando foi, eu comecei a gostar dele, comecei a investir mesmo nesse amor e fui vencendo barreira dos pais, vencendo barreira de todo mundo, e ele conquistando também meus pais e tal. E eu sei que, graças a Deus, quando foi 20 de outubro, eu faço aniversário dia 19 de outubro. E então, no dia 19 de outubro, eu completei 16 anos de idade e 20 de outubro nós casamos. 20 de outubro de 1973. Então, casamos porque eu tinha a maior vontade de ser mãe e eu dizia mesmo que eu não ia ser mãe solteira. Eu queria um pai para curtir os filhos junto comigo e tal. Toda aquela nossa bagagem evangélica que nós trazemos, né, de tradição já. Então, descobri que não podia ser mãe. Eu tinha uma tuberculose nas trompas e não poderia ser mãe porque a tuberculose faz com que a gente fique estéril, né? E uma das minhas trompas tinha um problema, tinha uma infecção que não tinha, ela era ligada ao útero, e a outra tinha uma infecção que era uma tuberculose. E eu tive, assim, fiquei desesperada quando descobri isso, né? Entrei na casa da minha mãe chorando, dizendo: mãe, eu nunca vou poder ouvir alguém dizer: mãe, abença a mãe e tal, assim. Comecei a chorar, fiquei desesperada. Minha mãe disse: minha filha, nós queremos num Deus que tudo pode. Não se preocupe, Jesus vai fazer alguma coisa. Então, Jesus me curou da tuberculose. O meu marido me deu o maior apoio. Ele, para mim, falou para mim, sabe, Ana, que ele disse assim: eu não sou melhor para você do que 10 filhos, o marido, o Cana dizia para Ana. Assim mesmo, meu marido dizia: Irmã Lúcia, eu não casei para ser pai. Eu casei porque amo você. Não por causa que eu queria que você me desse filhos. Só que eu queria ser mãe. Aí... Mas, no fundo, eu queria um filho, claro, né? Mas não, claro, não podia falar para ela, que ela ficaria realmente muito abatida e quando chegava a época das mulheres, ela ficava muito triste. Mas eu levava, passeava com ela e nós conversávamos. E eu estou entrando no assunto que ela quem tem autoridade para falar isso. Aí conversaria com ela, mas ela ficava naquele desejo, não é? De ser mãe. Porque eu acredito que o pensamento de uma mulher é de um casal que quer uma prosperidade futura, né? Ser pai, ser mãe, ter filhos, né? Isso é o pensamento de quem quer viver bem. E nós queríamos um filho. Agora, dependia de Deus, que ele é o dono da vida. Muito bem, ela continua. Sim, e então aí ele nunca me exigiu nada, ele sempre me deu maior apoio. Isso aí eu sempre agradeço a Deus e falo para ele mesmo que as qualidades dele, eu sei que todos nós somos imperfeitos, nós não nascemos prontos, estamos nos aprontando a cada dia. E então aí a minha mãe falou: vamos orar. E ele andando, que ele conversa muito, se você conhecer meu marido, ele se faz logo de amizade rapidinho. O Belmiro os conhece, né, professor? Quem é feliz
conhece feliz na vida, conversa muito. O mal-humorado não conversa, não tem o que conversar. Eu vivo feliz, por isso falo muito. Ei, gente, a gente está monopolizando, né? Mas Nós deixa eu vamos dar ouvir, esse vamos meu dar tempo. testemunho aí, por favor. E então, aí quando nós... Sim, aí ele conversando, descobriu uma pessoa que tinha feito um tratamento e que esse tratamento tinha surtido efeito e disse, eu vou levar você lá nesse médico. E levou. Na mulher, doutora Na doutora Iamília, ela já faleceu. Todos dois. E então aí foi lá que ela descobriu que eu tinha um problema nas trompas, eu fiz um exame super dolorido, esterossalpingografia, até o nome do exame é ruim. Então, ela descobriu e ela disse que eu teria que fazer o tratamento de tuberculose. Aí me enviou para o doutor Telmário Pinto da Costa e ele disse para mim que ele ia me cuidar da tuberculose, mas ele não ia garantir que eu fosse mãe. Eu iria, se eu não quisesse mexer nessa tuberculose, eu não morreria disso. Eu poderia viver 100 anos, mas não morreria disso. Mas que ele, se eu quisesse mexer, tinha que fazer todo o tratamento completamente. Eu disse, eu vou fazer o tratamento. E lembro bem, gente, isso me marcou muito, que no dia 1º de outubro de 75, eu comecei o tratamento. 1º de outubro. Quando foi 1º de novembro, que toda vez que eu vinha a minha menstruação, que todo mundo conhece, eu ficava triste, porque eu achava que eu já ia ser mãe. E então, quando foi novembro, eu nem lembrei, e eu comecei a me sentir mal, que eu enjoava, por causa que era um remédio muito forte. Aí, dezembro, novamente, janeiro, uma prima minha disse para mim, eu comecei a ver que o meu corpo estava tendo algumas transformações, e aí ela pediu para eu ir com ela lá no laboratório onde ela trabalhava e que ela ia fazer um exame para saber se, no Getúlio Vargas, para saber se eu não estava grávida. E quando ela fez o exame, para surpresa, eu estava grávida. Deu positivo. Olha só, deu positivo. E quando foi, e aí eu levei à tarde para o doutor Telmário, que era quem me cuidava, ele disse para mim assim, não é verdade esse exame, não é verdade, porque eu estava cuidando de você só para você ficar boa da tuberculose, mas que você seria estéril, porque a tuberculose esteriliza a mulher. Vamos repetir esse exame. Eu sei que eu tive que repetir 3 vezes o exame, para que ele acreditasse que era verdade. E ele mesmo, com as palavras dele, disse, isso foi um milagre. Eu nunca tinha visto, eu tinha ouvido e tinha estudado, mas nunca tinha visto um caso desse. Professor e aí ele pediu até meus exames para levar para a faculdade, para mostrar um milagre desse que aconteceu. E Deus nos deu 3 filhos maravilhosos. Aurino Júnior, Aurino Júnior, Aurimar e Aurilúcio. 3 filhos maravilhosos que são bênçãos do Senhor em nossas vidas, que nós os criamos nos caminhos do Senhor. Temos gente, 6 netos. Olha, esses dias, que foi a semana do Dia das Mães, então tudo que é de mãe me emociona. E então aí eu passei a semana passada todinha vindo à minha mente aquele texto de Êxodo 2:9, quando a filha de Faraó toma Moisés das águas e diz assim, e a Miriam vai e pede, você quer que eu vá buscar? Nas minhas palavras, né, professor, teólogo aí, doutor Belmiros, nas minhas palavras, parafraseando a palavra de Deus, você vai querer que eu vá buscar uma mãe para ele? Aí ela viu que ele era um hebreu, né? Dentre as hebreias, e ela disse sim. E ela trouxe a própria mãe de Moisés. E quando a filha de Faraó entregou o próprio filho para a mãe, falou assim, leva este menino e cria-mo, e eu te darei o teu salário.
Então, eu creio que toda criança que vem ao mundo, Deus ainda está dizendo isso. Leva esse menino e cria-mo e eu te darei o teu salário. E então, eu louvo a Deus porque nós criamos... Criança não vem com manual de instrução, mas o Espírito Santo nos deu condição de criá-los e o nosso salário tem sido maravilhoso, graças a Deus. Graças a Deus. Os 3 filhos são levitas do Senhor, casaram também da mesma maneira como eu fui criada, eu os criei tendo respeito por famílias. E aí meu filho mais velho disse, eu quero casar, ele tinha 21 anos, mamãe, eu quero casar porque eu quero ser fiel ao Senhor e eu quero ter minha esposa. E aí todo mundo, a Ima não vai deixar, porque ela não podia ter filho e tal. Eu digo, não, eu não tive filho para mim, eu tive filho para Deus. Então aí ele casou, teve a família dele, né? O segundo também, aos 21 anos, casou, também tem a família dele. O terceiro também, aos 21 anos, casou, tem a família dele, graças a Deus. E por um teste da nossa fé, teste mesmo, porque até hoje a gente sente, Jesus levou o nosso filho mais velho, né? Ele deixou uma família, mas ele foi muito abençoado por Deus, ele foi uma pessoa muito responsável, ele deixou a família muito bem, eles moravam lá em Natal, no Rio Grande do Norte, e tinha um apartamento excelente lá, ele tinha, mas deixou para a esposa, né, com as 2 filhas que ele tinha, e até hoje ela não precisou trabalhar, porque ela está bem amparada pelo que ele, por 38 anos, conseguiu angariar para deixá-la. Nós nunca tivemos que ajudar em nada. O pai sempre deu um apartamento para eles, e ele comprou outros apartamentos, e ele trabalhava, ele era administrador, então ele trabalhou e trabalhou muito nos bancos, em vários locais, assim, e aos 38 anos Jesus levou o nosso filho. E aí agora nós temos 2, mas temos 6 netos, que somos muito bem-aventurados, certo? A melhor coisa que pode acontecer é um neto. Você já tem neto, Belmiro? Você já tem neto? E essa é a história da nossa amiga. Precisa. Oi? Em nome de Jesus. O neto Ainda é não. a coroa. O neto é a Em coroa breve. dos avós, dos velhos. Sim. É a coroa, né? Nós somos coroados, né? Graças a Deus, pelos nossos netos. Nós criamos 2. Um Vivem casal. conosco aqui. Vive conosco. É uma alegria. Ontem ele foi passar interessante. Foi ontem ou foi anteontem? Foi anteontem, né? Olha, Dia das que Mães. bom. Eles foram passar o dia com o pai, que ele nem vai, o pai nem sabe se tem filho, que o pai também vive aqui conosco. Só vai dormir no apartamento dele. Mas ficou um silêncio tão grande em casa. Aí eu falei para a Emma Lúcia, eu disse, está uma coisa tão diferente, está um silêncio, a gente está acostumado com esse movimento das crianças, e eu gosto muito dos meus netos, e eles gostam muito de mim também, de nós, por exemplo. Então, deixou assim um vazio tão grande que a Lúcia até, nós estávamos almoçando, aí ela disse, se fosse assim, nós iríamos morar numa porque a nossa casa é muito grande. Aí nós íamos morar num apartamentozinho menor. Eu digo, quiser, eu vou olhar um prédio que tem bem aqui perto para comprar um apartamento, que nós temos vários, graças a Deus, Deus tem nos abençoado. Então, ficou um silêncio muito grande que não dá para nós nos acostumar mais. Temos que estar com eles por perto, porque ele é muito, muito apegado comigo, o meu neto, que eu crio. Ontem eu estava tomando banho, ele chegou com um bombonzinho e disse, vô, está aqui, o bombom está aqui em cima do móvel. Quando o senhor sair, o senhor pega. Quando eu esqueci de pegar. São coisas que acontecem na vida, a gente que marca, né? O carinho que ele tem por nós. Aí eu esqueci de pegar, ele deu uma volta aqui dentro do quarto e disse, tu nem pegou, né, vô? Eu digo, eu vou pegar. Obrigado por me ouvir. É verdade, gente. Olha, isso realmente... Deus é Deus e Ele é maravilhoso. E nosso filho mais velho, o nome dele era Aurino Alves de Moura Júnior, né? E Deus sabia que ele seria levado, que aí,
Quando a nossa nora ficou grávida, Do mais novo. do mais novo, aí o Senhor ordenou que ela botasse o nome dele de Aurilúcio Júnior, que é o nome do pai. Nesse tempo, o Júnior nosso não estava nem doente. Jesus levou o nosso Júnior, mas deixou um outro Júnior para nós. Então, ele também é o nosso Júnior. Agora nós queremos ouvir a história de vocês, que deve ser fantástica também. Vamos a Belmiro, queremos também Com ouvir a certeza. história de vocês. Nossa história se resume nas nossas filhas, né? Depois que a gente casou, a gente seguiu a caminhada. Deixa eu ver aqui. Já trabalhava no distrito nessa época. A Alessandra também trabalhava já como professora. Eu fui fazendo a faculdade de teologia em 2005. Fiz parte da primeira turma. E aí fui seguindo. Em 2008 me formei. Em 2010 eu voltei para a faculdade para seguir também, continuar fazendo meus estudos de pós. E foi quando eu me tornei professor aqui na Faculdade de Boas Novas, em 2011, né? A Alessandra, ela também seguiu a caminhada dela como professora na CEMED, passou na CEMED em 2005, entrou depois na SEDUC em 2012. Por isso que eu vejo suas aulas excelentes. Ela é pedagoga e professora nesses dois Só assim descobriram o trabalhos, segredo, nessas né? duas cadeiras. Eu vejo. Alessandra, a gente precisa estreitar mais. Ela me dá muitas dicas. É verdade. Mas a nossa caminhada é sempre na docência, né? E nessa caminhada também a gente procura seguir, sempre também orientar nossas filhas. Vocês tiveram filhos, nós tivemos filhas, né? E é uma aventura, né? Filhas, orientá-las, né? Na caminhada. Eu sou pai, então confesso que já fui muito ciumento com elas. Hoje eu já sou mais tranquilo. Sem interromper, tem 20 anos, tem 18, viu, já vai fazer 18, sem então já sou mais sua linha de tranquilo. raciocínio, não vale a pena ter Mas já está ciúme. Vale a pena orientar para ela se defender de algum ataques, né? Porque você não pode estar com ela por onde ela andar. E se você ensinou para ela se defender, para ela dizer não para o que não vale a pena, você pode soltar que ela vai para qualquer parte do mundo e volta sem ninguém o mexer. Porque é Deus que dá sabedoria. Nós criamos os nossos filhos, nós não... ele tinha um exemplo, graças a Deus eu nunca usei droga, nunca comprei para não pagar, eu sempre nós criamos os nossos filhos de uma maneira completamente diferente, né? E, graças a Deus, eles tinham o que precisavam, mas eu não abria a mão de uma vez para eles poderem esnobar. Eles sempre sabiam que para chegar dentro de casa custava um preço, e esse preço era alto. Era o preço do trabalho, da ordenança de Deus, ganhar o pão com o suor do rosto, e também defender, respeitar o que não é meu. E isso daí serve de exemplo, porque eu me permita só mais completar, que aí eu quero ouvir mais de vocês. Eu fiquei muito feliz uma vez, quando o Júnior casou, ele me chamou e disse: pai, agora eu posso dizer, eu quero criar os meus filhos como eu fui criado. Isso, para quem cria um filho, é um presente de Deus, ouvir isso de um filho, não é? Porque sabe que criou de uma maneira que nem prendeu muito e nem soltou muito. Foi criado de uma maneira sábia e de uma maneira que eles entenderam que precisava de respeitar o que não é nosso. Até enquanto ele viveu, ele nos deu esse prazer, essa alegria, todos três são umas bênçãos, e nossos netos também. Eu sei que nós somos uns privilegiados em poder dizer assim. E eu agradeço o Caio, porque a Maluz gosta muito do Caio, né? Só vi falando, agradeço o Caio, porque nós podemos dar essa entrevista
que eu tenho certeza que quem ouvir vai edificar, porque não é tomando o que é dos outros, comprando fiado e não pagando, que se vence na vida. Verdade. Verdade. Gente, Belmiro, só me deixa, doutor Belmiro, por favor, Sim. me deixe só completar aqui. E a Elisandra, como é o nome? Alessandra. Alessandra, eu já te amo, viu? Eu já te amo porque esse poço de sabedoria aí, ele também fala muito sobre você. E então, queridos, como o Belmiro falou, que a Faculdade de Boas Novas, né? Ele voltou para a Faculdade de Boas Novas, e aí me lembrou de que, como eu nasci para ser mãe mesmo, eu gostaria de ser mãe, eu terminei os estudos e não continuei a estudar. Mas, por um tempo, Deus começou a me impulsionar a voltar a estudar, me impulsionar mesmo. E eu comecei a fazer vestibulares, fiz em várias faculdades, e aí Todas que fazia, todas que eu fazia eu passava, mas não continuava, porque nós viajávamos muito, e ele dizia o Aurinho dizia para mim, agora a gente só viajava em tempo de férias, ou que não eram férias, né? Porque a gente é mais bem tratado. Aí eu acabava em baixa estação, assim, que os hotéis estão mais vagos e tal, e aí eu comecei a estudar. Aí, quando eu passei na Faculdade de Boas Novas, logo no início da faculdade também, eu entrei na Faculdade de Boas Novas em 2005. Primeira turma. E aí eu passei na Faculdade de Boas Novas no curso de Comunicação Social. E fiz 3 períodos de Comunicação Social na parte matutina. E aí não formou turma, aí me ofereceram para ir para a pedagogia. E eu corria da pedagogia porque achava que pedagogia era trabalhar muito com as mãos, tinha que ter muito tato e tal. E eu não tenho muito isso, eu não sou muito criativa com respeito a isso. Eu queria alguma coisa bem teórica. E aí, mas como me ofereceram para que a pedagogia estava começando na Faculdade de Boas Novas, da primeira turma, tinha sido eles estavam no segundo período de pedagogia. E aí eu passei para a pedagogia e me encontrei na pedagogia. Eu digo, Deus faz tudo certo. Me encontrei na pedagogia. Amo pedagogia, sim. Professora teórica, não sou de prática. Eu tenho muita dificuldade quando a disciplina é prática, porque eu não tenho muita criatividade para a prática. Agora, teoria é comigo mesmo. Eu gosto demais de ler, de fazer aulas, essas coisas. E então, Deus, sabendo que ia levar meu filho, me fez fazer um curso superior, e depois eu fui da turma, a primeira turma que se formou em dezembro de 2011, justamente quando o Belmiro falou 2011, eu lembrei. Eu me formei na turma de 2011, voltei para a Faculdade de Boas Novas, fiz pós-graduação em metodologia do ensino superior, e aí foi quando meu filho adoeceu. E olha, gente, o Espírito Santo, ele é real, ele é nosso amigo, ele é meu amigo, porque através dessa minhas aulas, a minha maneira de estar trabalhando na Faculdade de Boas Novas, eu não pirei, tá entendendo? Foi uma dor tão tremenda que, se Deus não tivesse me preparado para isso, eu não teria suportado. Ia ser uma situação bem mais difícil. Precisei fazer tratamento psicológico, tratamento psiquiátrico, fui à psiquiatria, porque eu sempre digo que psiquiatra não é médico de doido, é médico para quem não quer ficar doido. E então eu precisei de passar por isso, mesmo com as aulas, mas para mim, sinceramente, a Faculdade de Boas Novas foi um presente de Deus para que eu pudesse enfrentar esse momento de separação do nosso filho e estar bem, tá entendendo? Estar bem mesmo. A cada dia eu faço isso aí com o maior amor. Eu sei, muitas pessoas falam, tu não devia estar aqui. Eu estou ali na Faculdade de Boas Novas porque amo o que faço. Não é pelo salário. Eu amo o que faço, tá entendendo?
E então, eu agradeço a Deus pela Faculdade Boas Novas na minha vida, porque eu pude enfrentar essa dor da separação do nosso filho. Agora Assim, vamos ouvir o casal. E então agora também já ansioso fiz. para ouvir. Logo depois que o nosso filho nasceu, ou que nosso filho faleceu, a professora Elda me convidou para nós fazermos mestrado. E graças a Deus concluí o mestrado e agora já sou mestre. Então foi uma coisa assim, só Deus que pode fazer uma coisa Conduziu tão rápida de uma maneira inteligente. acontecer assim, né, gente? Então, pronto, agora eu quero Vamos ouvir. ao doutor Belmiro. Eu quero ouvir a Alessandra também. Poxa, que história linda, né? Muito, muito bom o seu testemunho, essa história de vida, impactante mesmo, realmente edifica. E assim, eu e o Belmiro, a gente vai caminhando aí para 21 anos de casado, e cada dia, assim, eu agradeço muito a Deus pela vida do meu esposo, né, pelas minhas filhas, por tudo que ele nos tem dado, né? A gente batalha muito juntos, eu e ele. A gente hoje nós estamos assim juntos, né? Porque justamente a gente tem essa cumplicidade, né? Essa amizade, esse companheirismo, e isso é muito bom. Eu sempre falo para ele que é difícil. Eu poderia até viver sem ele, mas seria mais difícil. É verdade, é verdade. Eu digo para ele é uma bênção na minha vida, é essencial, é um marido companheiro mesmo, a gente conversa muito, nós somos muito, muito amigos, e até foi assim que começou, né? A gente era muito amigo, apesar de eu antes da gente ficar junto, eu era noiva de uma outra pessoa, estava num relacionamento que não era legal, era um relacionamento assim muito tóxico. E aí eu fui enxergando isso e me separei do outro, né? E assim que não demorou muito, a gente começou a namorar, né? E estamos até hoje. Namorando ainda, né? É verdade, verdade. E enfrentando, né? Nós já passamos por muitas dificuldades também, financeira, mas sempre batalhando juntos. E é isso que a gente passa para as nossas filhas. Elas observam, né, as outras famílias de outras pessoas, outros coleguinhas delas que sofrem, né, por não ter uma família assim estruturada, por ter pais separados, enfim, entre outras situações que a gente sabe que a nossa sociedade ela vive. E elas percebem, poxa, mãe, pai, a gente agradece muito a Deus pela vida de vocês, porque vocês são pais assim maravilhosos. É E a um gente sabe exemplo para que ela, não perfeito é? nós. Isso. E quando o senhor falou, né, que impedir, né, isso não adianta. O que a gente pode fazer é orientar mesmo, aconselhar, sempre estar mostrando o caminho para elas. Olha, tomem as decisões certas, vão por esse caminho, porque a felicidade de vocês com certeza será a nossa. E elas têm feito escolhas, né? Elas são pessoas bem conscientes. Eu admiro assim, muito as minhas filhas. Eu fico até pensando, meu Deus, se as meninas são minhas filhas mesmo, são muito. Elas são bem cabeça. Inclusive, eu sei que uma das perguntas do Caio e a Catarina... Opa, desculpe, Belmiro. Mas a melhor maneira que tem de nós conscientizar os nossos filhos é perguntar para ele: quantos anos você tem, meu filho? Tenho tanto. Porque os pais sabem, né? Meu filho, eu também já tive essa mesma idade sua. Aí ele vai perceber que nós passamos por essa fase que eles estão passando. Verdade. E sobrevivemos na fé, sobrevivemos na sociedade e podemos ser exemplo para eles, dizer assim, olha, meu pai passou por 21 anos, por 19 anos e venceu. O mundo não muda, quem muda são as pessoas. O mundo continua do mesmo jeito, oferecendo coisa que não é dele, quem não é dono das coisas oferece com facilidade. Então, veja só, a gente tem que mostrar para eles que nós passamos por essa fase e aqui estamos. Você, como mulher, Sandra, deve conversar com suas filhas, porque
passou pelo o mesmo período, o hormônio que elas estão vivendo até agora, você também já teve. Aí eu até interrompi o Belmiro. Aí, então, veja a senhora dizer, minha filha, pode. eu já passei por essa idade e aqui estou. É muito bom assim, é muito bom. Deus o abençoe. Queremos ouvir mais. Desculpe a interferência, porque eu sou assim muito impossível num Não, momento. é que eu estava lembrando que eu estava lendo uma das perguntas que a Catarina e o Caio iriam fazer, né? Estava relacionada, inclusive, a um conselho para os casais, né? Que é para os namorados, né? Já que nós já aconselhamos, e vocês já aconselharam, né? Os filhos de vocês quando estavam namorando, etc. Sim, Hoje a sem gente dúvida. aconselha elas, né? Principalmente sobre para sempre estar observando, essa seria a ideia, né? Abrir bem os olhos agora, porque depois do casamento, depois de casado, é mais fechar os olhos. Mas aí, enquanto está namorando, observar bem as características, ver como ele trata, como o namorado trata a mãe, como a namorada também trata os pais, né? Ver como eles são, se realmente combinaria com você, observar a personalidade dele, dela, né? Se você estiver namorando, esse seria o maior conselho, né? Porque o namoro é exatamente a fase de conhecer a pessoa. E falando em personalidade, essa é outra pergunta que eu também queria fazer. O que mais agrada com a personalidade que vocês mais gostam um do outro? Pode começar. No caso, a Alessandra, a personalidade dela é que ela é uma pessoa assim que gosta de ajudar muito os outros, né? Ela se preocupa muito com os outros. Essa seria a personalidade dela, né? O jeito dela de querer ajudar, se precisar ajudar com dinheiro, ou ajudar de alguma forma, ela já se preocupa se souber que a pessoa está passando dificuldade, quer ir lá, quer ligar, quer ajudar de alguma forma. Essa é a principal personalidade que eu gosto dela, né? Ela tem muitas personalidades, mas essa é a principal. Obrigada, amor. No Belmiro, né, eu acho assim, ele é uma pessoa assim muito, muito bacana, né, muito legal. Ele me faz rir bastante. E uma das... A senhora sabe, né, professora? Ele é bem brincalhão, né? Mas, assim, uma das qualidades que eu admiro muito no Belmiro é a humildade dele. Eu acho ele uma pessoa, assim, de uma humildade, assim, muito grande. Apesar, ele é muito estudioso, ele tem muito conhecimento, e nem por causa disso ele se sobressai sobre os outros, ou é soberbo. Então, eu acho muito bonito isso nele, essa humildade. É sabedoria, isso é sabedoria. Bom, o meu, aqui o que o meu também tem muitas qualidades, mas a qualidade que ele até nem é muito assim de brincar, não, ele é mais sério e tal, assim. Então, o que mais me atrai nele é o sentido de proteção. Proteção, assim, eu sempre digo para ele, eu falo para ele que ele é o meu guarda-chuva. Quando vem a chuva, o guarda-chuva me impede de me molhar. E então ele é um leão mesmo. Alguém, até meu signo é se ele não tem certas coisas que eu não posso contar para ele, porque ele vai querer ir lá e resolver, tá entendendo? E então eu filtro o que eu posso contar para ele, porque ele é um verdadeiro leão mesmo. Porque se ele... Olha, quando nossos filhos eram pequenos, principalmente no tempo, o nosso filho, esse mais velho, por acaso, ele passou, justamente no tempo da alfabetização, ele passou naquela transição da escola tradicional para o socioconstrutivismo. E então ele estudava num colégio famoso aqui de Manaus, porque ele sempre foi muito protetor, meu marido, e ele sempre trabalhou muito para dar o melhor para os filhos, para nós, graças a Deus. E aí o Júnior,
ele passou justamente pelo tempo da alfabetização nessa transição em ver do tradicional do beabá para o construtivismo, que seria o bar, bé, bi. Então, o Júnior, ele era assim, eu sempre digo que ele era um anjo, ele foi um anjo que passou por esse mundo, porque ele era muito, sabe, gente, os nossos filhos, a gente diz assim, Belmiros, vejam essas proporções nas filhas de vocês. Aqui eu sempre digo assim, o Júnior, que era o mais velho, ele era 75% Emma Lucy, pensava o que ele tomava de decisão era o que eu teria tomado. Então, aí, ele era 75% eu, o Aurimar, que é o do meio, é 50-50, e o Aurilúcio, que é o mais novo, é 75 Aurino, 25 Emalúcio. E então, aí, quando ele passou por essa ação, aí, ele começava. Eu vim de uma escola tradicional, então eu começava beabá, B é B, e ele dizia, mamãe, eu não sei o que é B, mamãe, o que é B? Meu filho, é isso aqui, tal. Não, isso é o Bá, isso é o Bé, isso é o B. E então foi aquele choque cultural mesmo, um choque terrível que ele sofreu. E aí nós nunca fomos chamados para que nós pudéssemos ter uma palestra na escola, que seria agora dessa maneira, não era mais do beabá, era bá e tal, nós nunca fomos chamados. E aí eu ensinava uma coisa em casa e lá na escola a professora ensinava outra, então o bichinho ficou totalmente assim, sem saber em quem acreditar, sem saber como fazer. E aí, com isso, ele chorava. Em sala de aula, ele chorava, porque a professora, eu ensinava uma coisa e ele ia fazer como eu tinha ensinado, e a professora cobrava dele, aí ele chorava. E aí ela começou a fazer vergonha para o nosso filho. Ela começou a dizer assim, ai, cuidado com o Aurino, porque o Aurino chora e conta para o pai dele, cuidado. Aí, um dia ele estava tão, assim, traumatizado com isso que ele me contou. E eu contei realmente para o pai dele, e ele foi lá e fez as honras da casa, sabe? Claro. E então ele sempre Deus, foi esse. Sempre ele foi. Então, essa é a maior característica dele. É protecionismo. Ele protege assim com todo. Onde estão os nossos filhos, a gente sabe. E aí, qualquer coisa, esse que mora lá, nós temos o segundo, mora lá em Vitória, Espírito Santo também. Ele também, daqui a gente está sempre sabendo se tem uma necessidade da gente dar uma ajuda financeira. Sempre ajuda. Sempre a gente manda. O daqui de Manaus, que mora conosco, a gente sabe porque ele mora conosco, mas então ele é sempre esse protetor. Então, essa é a maior característica dele. E agora eu quero saber a minha, meu bem. A sua característica que me prendeu e sempre me prende, eu acho que não tem mais idade para outras aventuras, mesmo que tivesse, não entraria de maneira nenhuma em outra aventura. A sua característica especial é a maneira de você receber as notícias e filtrar para não me levar a uma situação bem, assim, dificultosa, entendeu? Eu admiro e conservo, porque também faz pouco tempo, né, que a gente é casado, né? Ainda estamos nos adaptando, né? E quando ela não podia ser mãe, ela ficava para baixo, mas para baixo de uma maneira que, para eu encontrar, tinha que descer bastante para encontrá-la. E eu fazia tudo para que ela não chegasse a uma situação daquela, né? Porque eu entendi que não era por culpa dela, era por uma razão qualquer. E se eu era o esposo dela, eu tinha por obrigação segurar na mão, mostrar para ela que não é bem assim. E ela teve uma época que era mais cheinha, né? Eu nunca fiz piadas com ela, que ela era gorda, ou isso ou aquilo, nunca na vida, porque eu aprendi a respeitar a pessoa que eu amo, a pessoa que vai viver comigo. Quando ela fez a cirurgia, eu fiquei no hospital com ela. Quando eu fiz 2 cirurgias já, de safena. Fiz uma em 2000 e fiz outra agora em 2018, né?
ela sofria mais que eu. Quando ela saía do hospital, a intensivista, a médica, dizia, ele está ruim demais, talvez não amanheça o dia. Quando foi um belo dia, aí ela foi me visitar, que ela ia 3 vezes no hospital, ia me dar o almoço, porque eu não comia com outra pessoa. Aí era até uma maneira também de ela ir. Aí um belo dia, a intensivista disse para ela, pode levar os objetos dele, que ele não amanhece o dia. Mas era, eu já passei quase 60 dias na UTI. Aí era realmente o que Deus queria ouvir. Me permita só um pouquinho que eu vou mostrar que Deus é bom conosco. Era só o que Deus queria ouvir dessa médica. Aí, quando foi de manhã, me desentubaram. Com 2 dias eu saí da UTI. Com mais 3 dias nós saímos do hospital. Com 1 semana eu já estava dirigindo o nosso carro. É uma coisa que nós... E ela sofria mais que eu, ela não chorava, tanto em São Paulo, em 2000, como agora aqui em Manaus. Né? Ela não chorava na minha frente, ela já para chorar quando saía. Mas ela disse que quando chegava de manhã eu estava bonzinho. A médica dizia que eu não ia amanhecer o dia. Quando ela chegava de manhã para me visitar, eu estava bem. Era assim que Deus faz. E então o que eu admiro na minha esposa é o cuidado que ela tem. Ela também, ela é assim como o Dr. Belmiro. Ela gosta muito de ajudar. Nós gostamos de ajudar. As pessoas que precisam, não é necessário vir pedir. A gente sente, se nós temos um contato com Deus, nós temos uma intimidade com o Espírito Santo, não tem necessidade da pessoa vir pedir. Ele fala conosco, ele tem toda a liberdade de falar nos nossos corações, tanto o meu como o dela. A nossa casa só vive cheia de gente, né? Muita também, gente passou por aqui. Nós criamos muitos filhos dos outros, sabiam? Nossos filhos faziam amizade por brincadeira. Nossos filhos faziam amizade, traziam para casa, e muitos mesmo, muitos filhos de pessoas, de irmãos, de vizinhos aqui mesmo da rua onde nós moramos, foram criados aqui em casa e para graças a Deus, a maioria são evangélicos. Porque e todos eles vivem bem de vida. Vivem bem, aprenderam. Eu tenho um deles que morou aqui, que é um primo meu, que ele sempre disse, olha, Emma, eu aprendi a trabalhar com o seu Aurino, porque eu vivia lá pela tua casa, eu fui criado por vocês, você é uma mãe para mim, ele também é um pai para mim. Então, eu aprendi a trabalhar e ele é responsável. Um outro também que passou por aqui, muito responsável, graças a Deus, como os nossos filhos, né? Então, isso foi uma bênção para nós, né? Eu tenho certeza que vocês também, a casa de vocês deve ser cheia de meninas, né? Que as meninas levam para as amigas. E nós não podemos perder a oportunidade que Deus nos oferece. Digamos, por exemplo, se uma pessoa vem para dentro da nossa casa, nós temos que mostrar a nossa maneira de ser, a nossa maneira de viver e a nossa maneira de respeitar aqueles que nos procuram. Então, veja só, os nossos filhos, eles faziam amizade com todos eles lá no colégio, e eles gostavam de conversar com eles, e nós também tínhamos cuidado, temos cuidado com nossos filhos, nossos netos. Aí ela dizia, tragam ele aqui para casa, porque na nossa casa tem piscina, né? E eles vinham para cá e ficava mesmo, trazia a bagagem, ficava aqui, todo mundo. Um deles, a mãe foi dizer assim, nós moramos um tempo em Natal, e ele estava aqui dando tanto trabalho para a mãe, que quando o Aurino veio aqui fazer o imposto de renda, levou. Não, ela disse assim, pode levar seu filho. Ela veio entregar, disse, olha, seu Aurino, pode levar seu filho, porque eu não estou aguentando ele aqui. E ele foi, morou conosco lá em Vitória, em Natal, e voltou conosco também. Nós sempre tivemos da nossa casa cheia, graças a Deus. Eu vou agora fazer uma pergunta dos telespectadores que mandaram para os 2 casais. Inclusive, se você quiser deixar a sua pergunta, né, para os próximos podcasts, você pode acessar o nosso Instagram, Web Pedagogia Oficial. A pergunta foi de uma inscrita nossa, o nome dela é Priscila _SL Silva.
Ela perguntou: o que você gostaria de reviver para os novamente dois em seu casais, então, né? relacionamento? Sinceramente, eu sou feliz com o que eu já vivi. Eu acho que eu não gostaria de reviver novamente nada, em primeiro lugar, porque tudo veio no seu tempo. Tudo na nossa vida foi no seu tempo certo. Então, eu não gostaria de reviver nada do que eu vivi. Eu quero de ter conservar o que muito temos, né? tempo ainda para viver muito ainda. Mas não reviver, não. Acho que tudo foi bom no tempo certo. Então, eu não gostaria de reviver nada. Eu quero ter muito tempo para ainda viver, mas não voltar. Passado, não. Vamos para o futuro. O carro, o vidro, como é? Você olha para trás pelo retrovisor, né? E o futuro é pelo pelo para-brisa. Né? Então, é isso que eu acho. Eu quero mais para-brisa e menos retrovisor. Tá bom? Muito bem. Respondido para a Priscila. Agora, para a Priscila, eu acho que ela deve estar nos ouvindo. Para a Priscila, você deve conservar e cuidar com muito carinho aquilo de bom na sua vida. Por exemplo, você deve conservar, zelar com todas as suas forças aquilo que você tem de bom. O que é que você tem de bom? Fazer o bem. Olha, todo mundo colhe, não tem um ser humano que não colhe. Agora, vamos plantar coisa boa para colher coisas boas. Não vamos plantar coisa ruim, porque, obviamente, ele irá colher coisas que não prestam. Então, por isso, Priscila, saiba com toda a sinceridade de uma vida de 78 anos. É bom você fazer o bem. Arrependa-se daquilo que você não fez, que se não fez o bem. O que fez o mal, nem lembre, não faça o mal. Faça o bem, não se preocupe que virá em dobro, ou às vezes até de uma maneira incontável. Pois isso é interessante na vida de cada ser humano, porque quando Deus nos fez, Ele fez para que você faça o bem. Não vá destruir a vida de ninguém, não suba na vida em cima de ninguém, porque é um risco muito grande você subir em cima de alguém para querer aparecer. Não faça isso. Se você quer aparecer, faça. Agora, não suba na vida destruindo alguém para subir na vida dele. Não faça isso. Faça o seguinte, faça o bem que todo mundo observa quem faz o bem. É uma coisa tão interessante que é de Deus fazer o bem, que não precisa você propagar. Você fazendo o bem, todo mundo vai ver que é um farol. O bem, você chega num ambiente, é uma luz, não tenha dúvida. Tá bom, Priscila? Deus te abençoe e possa servir para você e você possa aprender e possa ensinar as pessoas que fazer o bem é um dom de Deus. Muito bem, depois dessas palavras de sabedoria, né, da professora Emma e do pastor, no caso, é isso mesmo, nós passamos, no casamento eu poderia dizer que nós passamos várias fases, né, no caso, nesses 20 anos de casado com a Alessandra, o sentimento que eu sinto por ela, né, de amor, eu diria, é até melhor do que na época em que, logo no início do meu casamento com ela, né, do meu relacionamento. A gente vive uma vida, eu diria, mais madura por tudo que nós já passamos, por todas as fases que nós já passamos nesse casamento. Existe uma fase no casamento que é uma fase difícil, né? Existe também a fase que é uma fase boa no casamento. Nós queremos ter filhos e filhas e tivemos. Nós passamos por todas as fases com elas, curtimos muito com elas, né, juntamente com elas, nosso relacionamento. Agora, o que nós queremos realmente é o que a professora Emma Lúcia falou. Não é reviver uma fase, nós queremos agora ter netos, nós queremos ver elas se casando, né? Pessoas bacanas, queremos
nós temos uma vida agitada, como a Alessandra falou, de correria. Nós queremos chegar a esse momento em que nós vamos desacelerar para Curtir um pouco mais, né? antes dessa entrevista, nós estávamos falando sobre que bom. possíveis viagens que nós vamos fazer quando tivermos mais tempo, da fase também em que elas já não vão estar aqui em casa, mas nossos netos e netas vão estar visitando. São essas fases futuras que nós estamos sonhando, né? Mas realmente reviver uma fase que nós já passamos, realmente Isso mesmo. não, mas Novas nós experiências, sonhamos em né? viver fases que nós ainda não vivemos. É isso mesmo. Agora, vamos para Novas uma experiências. vamos para uma brincadeira. A tag é quem é mais? Vocês podem Certo. responder ele ou ela. Aí eu vou fazer perguntas e você responde, certo? Tá bom. Quem é mais Tá certo. provável em se atrasar? Eu. Ela. Quem é mais provável, professora O Malu? Aurino não se atrasa, não. Eu aprendi. Eu E o aprendi senhor, com ele. professor Belmiro? Deixa a Maluce falar, Ela porque é realmente Alessandra. isso é interessante na vida de um casal. Só um minuto, deixa eu ver. Você vai trabalhar uma pessoa que vai viver o resto da vida ao seu lado o melhor possível. Você vai ensinar ela, se ela tiver interesse de permanecer com a pessoa, no caso, nós discutimos muito nessa parte de uma pessoa, de um casal, ter uma vida conjugal, às vezes até sólida, e depois se destruir por acaso. Ele não trabalhou, ele não ensinou aquela pessoa para viver ao lado dele ou dela. Tira a vida daquela pessoa, não dá liberdade dela escolher. Ali é uma coisa que não existe. Eu não vejo que isso daí seja a solução. Emanuce, ela, quando nós éramos bem mais novos, ela tem 62 anos e eu tenho 78. Então, veja só. Mas eu ainda estou bem, graças a Deus. Também. Ela também. Então, veja só. Ela custava se preparar para nós irmos para uma festa, porque se eu marco 10 horas com você, doutor Belmiro, eu tenho que chegar às 10 horas. Eu não vou chegar às 11, porque 11 não é 10. E eu não sei o que vai acontecer no trajeto da minha casa até o ponto de encontro. Eu tenho que sair com uma margem de imprevisto, por exemplo. Então, eu quero sair, se eu marquei 10, eu quero sair 9h30. Para eu chegar no horário, porque eu não sei se você tem mais um outro compromisso e o nosso encontro vai durar meia hora e você vai... Se eu chegar meia hora atrasado, perdi. Me prejudiquei. Eu não sou assim. E ela aprendeu. Hoje, graças a Deus, nós somos pontuais no nosso horário. Ela é muito responsável e me satisfaz, graças a Deus. Quando eu menos espero que nós vamos para uma festa, para nós... agora não, porque eu viajo muito e ela também trabalha muito, mas nós éramos muito solicitados para sermos padrinhos de casamento, festas, essas coisas, nós íamos muito. Aí, quando ela não se preparava, eu disse, mas meu bem, quem chega primeiro, nós vamos tirar uma experiência viva. Você vai concordar comigo, Belmiro. Se nós chegarmos primeiro numa festa, nós podemos estacionar o nosso carro onde nós quisermos. Se nós chegarmos por último, nós vamos estacionar noutra rua, ou talvez não tenha nem lugar para estacionar. Então, veja só, chegamos cedo e estacionamos onde eu quero. E ela aprendeu isso com muita facilidade. Hoje, a gente sai cedo, chega cedo, espera estacionar onde quer e se localiza bem, graças a Deus. Isso aí, realmente, eu sempre fui muito... como toda mulher, né, para se arrumar, aí o que eu aprendi foi que agora, se ele quer sair meia hora antes, eu 1 hora antes começo a me arrumar, para poder não dar mais briga nem dificuldades entre nós, sairmos com alegria. Você concorda comigo, doutor Belmiro? Concorda? A Alessandra também concorda com esse meu ponto de
digamos assim, Concordo, com certeza. de responsabilidade. Mas Belmires, eu imagino você reinando absoluto aí no meio de 4 mulheres, que eu era chamada a mulher dos 4 homens. E você é o homem das 4 mulheres. E então, eu imagino, você deve se arrumar antes É e uma vai, maravilha e aqui em depois casa. elas chegam. Sim. Ah, Uma Sim, uma TPM por realmente, semana, 4 mulheres. são as Mas é coisas de Deus. maravilhoso, é maravilhoso. É muito bom. A maravilhoso. família, a família é um projeto de Deus, nunca vai acabar. Vamos Nunca. lá, na próxima pergunta. Ah, tá. Já, E quem pode esquece perguntar. mais as datas? Isso aí é o Tanto Aurino. de- O Aurino. Belmiro. Ninguém esquece datas aqui em casa, porque eu não deixo esquecer. Eu não deixo esquecer. Se eu for me preocupar de deixar que o Aurino lembre das datas, já sabe que não vai ter nada. Mas eu só não deixo esqueço esquecer nenhuma data. eu não esqueço do aniversário dela e nem da data de casamento, porque é muito fácil. E também eu não deixo esquecer. Eu também não deixo. Não esquece essa Quem é daí. mais engraçado ou Bom, engraçada? aqui em casa, o Belmiro é muito engraçado, mas aqui em casa O a Belmiro, gente Belmiro não tem. engraçado. O mais engraçado é o Júnior, nosso neto. A gente geralmente. Geralmente, nós vivemos uma vida, até que nós brincamos, sim. Mas o dia a dia, os compromissos, às vezes tira até um pouco do bom humor. Mas não é preciso a pessoa viver o tempo todo fazendo graças para a pessoa viver bem, se entender. Nós nos entendemos Isso. de uma maneira bem racional. Então, eu procuro fazer. Eu, quando viajo, eu procuro trazer um presente para ela também, não digo qual é. E ela também, quando ela sai para o supermercado, ela sempre traz o que eu gosto. E nós sempre vivemos de uma maneira bem relacionada, né? Então, isso é muito interessante. É preciso a gente ter. Bom, é isso aí. Não existe o mais engraçado. Existe a gente saber o que um e o outro gosta e satisfazer. Isso, verdade. Mas, de vez em quando, a gente diz uma piadinha que é para quebrar o gelo, né? E vamos para a quinta questão da prova. Quem é mais reclamão? Quinta Quinta questão da prova. Quem é mais reclamão? Graças a Deus também aqui nós vivemos de uma maneira Ninguém de reclama. que nós não reclamamos. A gente procura, pelo menos. Tem horas que a gente fala alguma coisa assim que não gostaria que acontecesse. Mas reclamar não, nem eu nem ele. Nós sempre agradecemos muito a Deus. Sempre nós, em vez de reclamar, nós agradecemos. É como eu disse, até a perda de um filho, para nós, a gente agradece a Deus por ter passado por essa prova de maneira digna. Ele nos achou digno de passar por essa prova. Então, não tem reclamação aqui, graças a Deus. Vivemos felizes, graças a Deus. Ai, pastora. Ai, vocês são maravilhosos. Mas aqui quem quer reclamar mais sou eu. Mas por quê? Porque é aquela coisa, né? O pai é o legalzão, né? Aquele todo. E aí, gente, aí eu reclamo assim, né? Gente, não fizeram isso aqui, não lavaram isso, olha isso daqui. Mas é mais sobre essa questão mesmo, também nesse sentido, de 4 mulheres para organizando o tem que ser assim mesmo. porque Aqui era senão... o contrário, era 4 homens para uma mulher. Então ela não tinha o que reclamar, E a Alessandra... Pois é, né? Eu sempre digo o seguinte. Aí ela ganhava em todas. Se um casal falar, eu nunca briguei com a minha mulher, eu respondo na hora, eu digo, mentiroso. Você está mentindo. Está mentindo. Não existe. Até para ajuste, né, gente? Não existe. Verdade, isso aí mesmo. Agora. Não é briga, é ajustar o relacionamento. Eu nunca briguei com minha mulher. Eu digo, mas você está mentindo, hein? Então, digo mesmo, sempre digo, porque tem que ter realmente, porque são 2 pensamentos diferentes, 2 cabeças pensando. Não dá para dizer que não tem aquela discussão. Verdade. Até o tempero do casamento é uma discussãozinha, entendeu? Alessandra, eu até te entendo.
Eu até te entendo. Eu creio assim que por você Oi. também trabalhar, né? E o professor também trabalhar e tal. E aí talvez não ter alguém que te ajude em casa. Então isso aí não é reclamar. Você está pedindo socorro. Não está nem reclamando, né? Vamos ver também. E Mudar, você quer dar o melhor para o seu esposo, né? mudar Você a quer dar o maneira. Você não melhor. reclama. Você pede socorro. Tá E entendendo? aqui eu sou quem recebo o melhor. Então Com você certeza. pede socorro, porque Verdade. você. Deixa eu só entrar no assunto dela aqui. Ó. Olha só. Já que essa Verdade, entrevista exatamente. trocando experiências de casais, então veja só, eu chego do trabalho, entro no quarto, ligo o ar-condicionado, ela liga, aí vem café, vem almoço, vem lanche, vem tudo aqui no quarto. Veja só, não é vida de rei? Olha. Pois bem, Sim. e ela é quem faz isso. Então, Alessandra, eu vejo que não é reclamar. Isso aí você não está reclamando, Vida de você está rei. pedindo socorro, porque na sua casa todos precisam ajudar. E então, é por isso que muitas vezes eu sei como é que é. Ele deve ficar assim de bonzinho, porque ele não quer que tu reclame com as Verdade. meninas, por causa da. Aí vai todo mundo para cima dele, né? Porque aí ele fica de bonzinho e a mamãe fica aquela que é enjoada. Mas não é não. É pedido de socorro, viu, Belmiro? Quando ela tiver desse jeito, ela está pedindo socorro, porque sozinha ela não vai dar conta dos afazeres de casa, porque sozinha. Mas graças a Deus que aqui em casa a gente tem alguém que ajuda, e então aí eu posso ir para a faculdade, tem alguém que faz o almoço, tem alguém que está entendendo. Então eu por isso que eu estou te dizendo, o Alessandra, que eu creio que isso é um pedido de socorro e não uma reclamação. Tá entendendo? A tua situação. Tá bom? Essa troca de experiência é muito bom, enriquece a relação de um casal, porque por nós vamos completar 48 anos de casado. 47, meu. 47, mas vamos completar 50. Não, vamos falar 50, 60 e assim vai. Nós não temos condição de saber tudo. E, às vezes, um casal novinho, com 2 anos, 3 anos, 4 anos de casado, nos passa uma experiência que serve de lição para nós. Então, veja só, isso é muito bom. Parabéns para os alunos que a Emaluce tem, esses alunos, assim como um presente de Deus. É verdade. Ela gosta demais desses alunos. Ontem, dia domingo, dia das mães. Dia das Mães, domingo, uma aluna que eu acho que o Caio deve conhecer, conhece sim, sem dúvida, a maneira dela se expressar para a professora foi a coisa mais linda, até eu chorei aqui. Cantou uma música para a Emaluce, e ela disse que a Emaluce me falou que todo dia ela manda alguma coisa para a Emaluce. Ela gosta, e a Emaluce dá a vida para esses alunos. Se ela fizer alguma coisa que, às vezes, tem alguns que não gostam, que não é obrigado a todos gostar, vocês são professores e sabem, vocês têm que se dividir em 70, por exemplo, você tem 70 alunos numa classe, ou 50 ou 40, quantos sejam, você tem que se dividir. Amém, né, Belmiro? Você tem que se dividir em todos eles, porque você não pode se dedicar a só um aluno, porque vai causar ciúme para os outros. Então, veja só, como é que você vai atender a todos? Ouvindo, deixando eles vir a você, que aí você tem condição de selecionar aquele que veio lhe procurar de uma maneira que ele fique satisfeito. E isso a Emaluce tem feito. Isso aí não é porque seja minha esposa, não é porque ela seja melhor do que você e a Alessandra, não é. É o jeito dela. Ela foi assim, não adianta que ela não vai mudar. É verdade. E vou finalizar dizendo assim, eu tenho tanto para te falar, mas com palavras não sei dizer como é grande o meu amor por você. Aí eu faço a segunda voz, né?
Parabéns, parabéns para vocês. Se fosse para dar nota, eu daria 1000 para a coisa boa nós podermos participar de uma palestra assim com um casal tão experiente como o Belmiro e a Alessandra. A Alessandra. A Alessandra. Muito bem. Pronto, estamos prontos a responder qualquer coisa ou ouvir também qualquer coisa. E parabéns, viu, gente? Também parabéns. É uma honra também Eu pra sei gente, que né? o Dia dos Namorados é uma data assim, bem comercial, mas também é uma coisa muito boa, porque nos leva a lembrar de que o amor realmente é verdadeiro. O amor, ele supera todas as barreiras. Pronto, é isso aí. O amor supera todas as barreiras. Tanto o amor, primeiro o amor de Deus, depois o amor entre o casal, o amor pelos filhos, e assim pelos alunos, pelo meu vizinho. Então, o amor é como a Aurino disse, plantem amor que nós só vamos colher coisas boas. O plantar é opcional, mas o colher é obrigatório. Não tem E como então, não colher. vamos plantar amor. Vamos plantar amor que nós vamos colher flores e muita coisa boa para a nossa vida. Tá bom? Eu quero encerrar dizendo isso. No caso, a gente poderia indicar 2 filmes. Um deles é De Repente Uma Família. Eu e a Alessandra assistimos. Vou assistir. É também comédia esse filme, muito bom, mas... Mas é baseado em fatos reais, né? Isso, baseado em fatos reais. Sobre até uma questão de um casal que eles adotam filhos e formam uma família. E assim, o legal é saber que formar uma família não é com pessoas perfeitas, com os filhos perfeitos que a gente imagina, né? Mas é através do amor, da paciência mesmo, superar todas as dificuldades. E também Prova de Fogo, né? Um filme bem legal, bem interessante e mostrar que Deus pode restaurar a família, né? A família é muito importante, gente. Olha, eu agradeço muito a Deus pelo meu esposo, pelas minhas filhas. Eu sempre falo, eles são a razão da nossa vida, né? Da minha vida, tudo que a gente faz é em prol da nossa família, para o bem da nossa família, e a gente viu aí o pastor falando que ele faz tudo para defender como leão, e é dessa forma mesmo que nós também fazemos, né, porque a gente não quer nunca que os nossos filhos sejam prejudicados, né, nossa família, meu esposo, e eu amo demais meu marido, a gente espera que chegamos aí a 50 anos, a 60 anos, quem sabe, né? E a gente, isso, justamente. Então, que a gente possa, o conselho que a gente dá é que para que você escolha alguém, pense bem, vê se você se dá bem com essa pessoa, se você conversa bem com ela, com ele, né? Isso que vai mostrar aí qual é o melhor para vocês, para um casal, né? Porque esse é o legal. Uma coisa que minha sogra sempre fala, eu nunca vi, minha sogra falando, a gente tem nossos desentendimentos e tudo, mas é sempre em particular, mas ela fala, eu nunca vi vocês brigando. Isso para mim, assim, eu fico, poxa, que legal, né? A gente dar esse testemunho de a gente ter nossas desavenças, assim, mas assim, em particular, a gente conversa e tudo, mas não ficar dando show por aí, brigando por aí, então isso é legal. Então, assim, gente, para quem está começando aí a carreira, né, muita paciência, muita oração, muito amor, muito perdão, né? Eu acredito que o perdão é primordial para um relacionamento. E às vezes até esquece. É isso mesmo, também. De uma palavra ou até uma citação de uma maneira tal, que é interessante você falar para os filhos. Nós criamos filhos, como a Maluce falou, não para nós, para o mundo. E como é que você vai dar um presente ao mundo que não presta? A moça e o rapaz, ele deve ser experiente, ser inteligente, porque não é ser sabido.
A vida é a pessoa ser inteligente. O que significa inteligência? Inteligência, você convive com qualquer tipo de gente. Então, aí o sabido já é diferente. Quando alguém descobre que ele é muito sabido, ninguém quer fazer negócio com ele. Por exemplo, as suas filhas, ela deve ter inteligência. O namorado ter um assunto gostoso, conversar com ela e passar, quando chegar a hora de ir embora, não querer ir embora. Por quê? Tem a vida inteira para eles viverem. Se vai faltar assunto no namoro, que é logo no começo, tudo é flores, imagine quando ficar mais velho, assim, com quase 50 anos de casado, eu e a Marúcia. Ninguém pode nem olhar para a cara um do outro. Não é verdade? A gente conversa que só às vezes acorda de madrugada, eu acordo e levanto devagarzinho, vou ao banheiro, eu olho se ela está dormindo. Mas aí quando eu volto, ela diz, ela se mexe na cama, a gente começa a conversar. Se a gente começar a conversar, amanhece o dia. Porque a gente conversa que só. É verdade. Quando eu estou viajando, diz ela, né? Ai, que legal. Diz que não dorme bem e acorda e não dorme bem, não dorme bem. É verdade. Porque a gente conversa muito, né? Graças a Deus por isso. Então, para suas filhas, diga que é um prazer imenso falar com vocês como pai, e diga para elas que, quando estiver namorando, preste atenção ao assunto, se é gostosa a conversa, o relacionamento deles, porque aquilo ali eles estão começando para o resto da vida. Não é só naquele momento de flores. As flores murcham, né? Mas a raiz da flor, ela permanece. Então, o que significa isso? Significa você ter uma raiz que mais tarde ela vai florescer de novo. E a hora certa da flor, lá o perfume, é quando fica mais velho. Porque novinha, bonitinha, toda em pezinha, é uma beleza. Depois que fica mais velha, aí a coisa pega, né? Então, veja só, diga a ela que preste bem atenção no que eles falam. Preste bem atenção, porque as conversas vêm tão bonitinha, tão doce. Isso. Te amo, meu amor. Nunca encontrei uma mulher como você. Isso tudo é mentira, tem. Agora, vamos prestar atenção que aquilo é verdadeiro ou não. Pronto. Muito bem, o recado está dado. Só finalizar e dizer também que eu amo a Alessandra muito nesses 20 anos, quero passar mais 20, 30, 40 anos ao lado dela, né? Não sou cantor como a professora Emma Lúcia, mas apenas estou declarando meu amor por você, Alessandra. Obrigada, amor. Um abraço, foi um prazer também conversar com esse casal aí, professora Emma e pastor também. Não vai esquecer. Pastor, como é seu nome mesmo, pastor? Você sabe o que significa Aurino? Pastor Aurino, isso, não dá para esquecer. Prazer conversar com você também e aprender com você. Então eu vou lhe dizer o que significa Aurino. Aurino é ouro fino. Não, pode falar. Ela escolheu bem, escolheu ouro. Ouro fino. Foi Jesus que escolheu. Bom saber. Mim, Ei, olha, também foi um prazer conversar. Escolheu bem. Foi bom demais. Atrás do ouro encontrou. O Belmiro sempre a gente se encontra lá na faculdade, né, Belmiro? E ele sabe que eu gosto muito do divertimento dele, que realmente a Alessandra falou que ele é uma pessoa muito divertida. E quem está por perto dele nunca se sente sem estar sorrindo, né? E não se sente triste, é isso aí. E também gosto muito de você, Alessandra, que ele representa. E também quero dizer que foi bom demais nós estarmos essa tarde, foi um prazer estarmos aqui juntos, e que isso aqui venha trazer um ensinamento, né, para quem puder nos ouvir, que possa adquirir conhecimentos de que realmente o perdão está acima de qualquer coisa num casamento, né? O amor acima de tudo, e logo depois o perdão já é uma forma de amar, né?
Isso. Verdade, verdade. E parabéns para o Caio e para quem é a outra que Verdade. está com ele, é só o É Caio. verdade. Uhum. Isso. Ah, Catarina. Catarina. Parabéns, Catarina. gente. Vocês A Catarina. Vocês estão de realmente parabéns, é viu? exemplo de Catarina. aluno. Vocês sabem para onde vão. E então, uma vez eu assisti um filme que disse que o mundo abre passagem para o homem que sabe para onde vai. E vocês dois, Catarina e Caio, estão mostrando que sabem para onde querem ir. Então, a passagem está aberta, Se tá bom? prepare que o caminho é longo, mas é realmente confortável. Não se preocupe que vocês irão muito longe nessa caminhada com esse espírito de ensinar, de aprender, de mostrar que realmente o mundo tem o que é bom, porque é uma mentira deslavada do diabo dizer que o mundo é dele, não é, que ele não tem condição de fazer uma coisa boa como essa. O mundo é de Deus. O mundo foi feito para nós que somos filhos de Deus. Então, é uma caminhada longa, mas não tenha medo que vocês não estão sozinhos. Tá bom? É verdade. É, E para finalizarmos esse podcast, eu quero agradecer os casais por terem aceitado esse desafio, né, de gravar este podcast dos namorados. E é isso, pessoal. Até o próximo episódio. Deixe seu comentário. Que possivelmente a gente faça mais podcast, assim, com outros temas, com outras temáticas para vocês. É isso. Muito obrigada a todos que participaram. Ao casal Belmiro e Alessandra e ao casal Emma Lucy e Aurina. Tá? Muito obrigada a todos. Um prazer. muito Tchau. obrigada, Meu amor, tchau. Deus Foi te um abençoe. prazer. Recomendações das suas filhas. Diga que siga o Até mais. exemplo do casal. Siga o exemplo da Alessandra e siga o exemplo do Belmiro. Tá bom? Tchau. Tchau.